Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Rafael Guarnier, dando continuidade à nossa série aí, As Epístolas de Paulo, né, falando aí sobre a carta aos Romanos, né, capítulos hoje 13 e 14, já finalizando aí, né, 13 e 14, e depois mais dois capítulozinhos aí a gente acaba essa carta poderosa aos Romanos. Só para a gente contextualizar, deixa eu me ajeitar aqui, né, centralizado aqui, só para a gente contextualizar um pouquinho, né, já chegando aí no final do livro, né, nos 4 últimos capítulos, essa carta aos Romanos, né, Paulo está analisando várias rotas aqui, né, possíveis que nós podemos tomar, rotas erradas na nossa vida, né, e ele está nos apresentando nessa carta a única rota correta. Na realidade, ele faz isso aos primeiros cristãos romanos ali, né? Nós vimos na série de Atos dos Apóstolos que o apóstolo Paulo ali começa a configurar mais de maneira veemente a partir do capítulo 13 e desde o princípio, né, do seu ministério ele sempre teve esse desejo de ir a Roma pregar o evangelho. Né? Então, para muitos aí romanos, é o evangelho de Paulo, né? O evangelho segundo escreveu o apóstolo Paulo. E é tremendo, né? É tremenda essa carta. E nós vimos algumas coisas, né, que eu tô fazendo um remember aí para quem, né, tá chegando agora aí, mas eu te recomendo que você volte lá, né? Por exemplo, capítulo 1 e 2 ele vai falar do orgulho, do prazer, né, capítulos 1 e 2 de Romanos, mas no capítulo 3, né, versículos 21 ao 26, ele vai apresentar a solução que é Cristo. Né? Essa carta ela foi escrita mais ou menos ali por volta de 57 depois de Cristo, né? E Paulo, o apóstolo Paulo, está ali o tempo todo encorajando a igreja em Roma, né, os primeiros cristãos ali romanos, a afastar-se do mundo. Né? E aí no capítulo 3 ele fala, olha, ninguém dentre vós pode afirmar, né, que não tem pecado, né, que é inocente. Né, e aí ele vai falar também ali dos primeiros frutos, né, do primeiro fruto na realidade, que é o Espírito Santo, né, que é um antegozo da glória futura que há de vir sobre nós. Né, e aí a gente entra aí no capítulo 13, continuando aí falando de transformação, né, mas uma transformação agora desse capítulo 13 que nos coloca submissos às autoridades. Então vamos começar, abre sua Bíblia no capítulo 13, versículo 1. Amém? Quero te pedir para que você curta, compartilhe esse vídeo, recomende esse vídeo, coloque nos seus grupos de WhatsApp aí, inscreva-se aí no canal e não esqueça de aproveitar a nossa Black Friday aí da Hotmart e adquirir o seu livro Apocalipse, né? Que eu escrevi o nosso primeiro livro. Não é um livro, não é um manual, gente, é um livro comum que você vai ler de uma maneira bem leve, prazerosa. Vai ver várias histórias da minha vida, vários testemunhos. Em cima de cada um daqueles testemunhos que você vai ler ali, você vai entender uma questão de Apocalipse. Né? As vertentes apocalípticas, por que as pessoas têm medo de Apocalipse, por que o Apocalipse não é entendido, né? Os julgamentos que tem em Apocalipse. Então são vários temas que você vai ler ali, mas de uma maneira muito interessante. Né? Não é um manual de Apocalipse, é um livro normal, onde com fatos reais, testemunhos da minha vida, né, da minha casa, eu venho explicando temas do Apocalipse, mas não é um manual chato e distante, é um livro que você vai ler sem parar, vai até o final e vai ser tremendamente abençoado. Então o link para você adquirir ele com 20% de desconto por apenas R$ 20 está aí na primeira descrição, né, o primeiro link na descrição aí do vídeo. Clica aí para você poder adquirir e ser abençoado por essa leitura. Amém? Então continuamos aí falando de transformação, né? Vamos até o capítulo 15, falando de transformação, certo? Vamos até o capítulo 15, ali por volta do versículo 13, falando de transformação. E essa transformação que nos coloca submissos à autoridade. Como é difícil hoje, né, nós cristãos sermos submissos às autoridades, né? Vamos lá, versículo 1. Vamos fazer uma leitura do versículo do capítulo 13 todo? Vamos? Toda alma está sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus.
Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e não vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe esteja versículo 5. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vós ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quer cumprir a lei? Ame. Versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertar, mas despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém? Rapidinho aqui alguns comentários no capítulo 13. Dos versículos 1 ao 7, aqui, né, como eu falei, ele está falando dessa questão da submissão às autoridades. No versículo 1, especificamente, sujeitou-se, né, às autoridades, né, sujeitar-se às autoridades, né, nos sujeitarmos às autoridades, é reconhecer a autoridade divina. Quando você vai lá no livro do Gênesis, capítulo 9, versículo 6, né, eu quero ler com vocês rapidinho, livro do Gênesis, capítulo 9, versículo 6, a gente vai ter um pouquinho esse entendimento. Gênesis 9, versículo 6, eu vou ler rapidinho para a gente ganhar tempo. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E a partir do momento que houve a queda, né, nós ficamos sujeitos às autoridades humanas, sim. Deus institui essas autoridades para que possa haver paz e segurança na sociedade. Imagina a sociedade atual sem qualquer tipo de autoridade instituída, por exemplo. Né? Seria o verdadeiro caos, mais do que nós já temos, né? Infelizmente. E quando ele fala assim, toda alma, né, é a mesma coisa que falar, todo homem está sujeito às autoridades. Né? As autoridades superiores. E nós necessitamos dessas autoridades, porque o caráter do homem, né, o caráter natural do homem é rebelde. E só a transformação que acontece através da submissão a essas autoridades pode nos fazer caminhar de acordo com a palavra. Amém? Continuando. Nesse versículo 2, no finalzinho, quando ele fala assim, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. E a punição aqui também, né? Essa condenação no sentido de punição mesmo, né? A resistência às autoridades. Tá? Continuando mais alguns destaques aqui, no versículo 8, né? Versículos 8, 9 e 10, né? A transformação que é colocada aqui é em relação à prática do amor. Né?
Versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Lindo isso, né? O amor é a expressão da vida interior. A gente pensa no amor de modo exterior, né? Em falar e em expressar. E é importante, sim, nós expressarmos esse amor, né? Exteriormente falando. Mas, na realidade, o que mais vale para Deus é essa expressão interior, né? É a essência, é o amor que vem pela transformação que Cristo promove, né? Que o Espírito Santo promove na nossa vida, certo? Então, nesses versículos 8, 9 e 10, ele vai falar dessa transformação através da prática do amor. E já nos versículos 11, né? A partir do versículo 11 aqui, a gente vai ter aqui essa transformação, mas de um modo comparado a uma batalha travada. Olha lá, versículo 11. Isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé, né? Então ele está falando aqui da etapa final da salvação, né? A etapa final está mais próxima, a etapa final. Que etapa final é essa, Rafael? É a redenção do corpo, né? A redenção do nosso corpo, a plena filiação que vai ser revelada, né, através de nós, lá em Romanos 8, né, versículo 19, 21 e 23, nós vimos isso. Tá? E nesse versículo 11 aqui, você faz uma referência, como eu já falei também, lá em Romanos 6, versículo 2. Tá? Versículo 12, esse versículo 12, olha que lindo. A noite é avançada e o dia está próximo. Quando ele fala isso, a noite é avançada, ele está se referindo à nossa presente era. Né? A presente era é a noite. E ela está avançada. Isso quer dizer que quando o nosso Senhor Jesus voltar, e está muito próximo essa volta, amanhecerá. E amanhecerá de uma vez por todas. Amém? Dando sequência, vamos lá. 14. Um destaquezinho só para a gente fechar esse capítulo 13, versículo 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Né? Percebam aqui alguns detalhes importantes desse versículo 14 para a gente fechar e já emendar direto no capítulo 14. Né? Após o batismo, que nós já falamos também nessa carta aos Romanos, né, e falamos em Atos também, nós precisamos nos revestir de Cristo. Então, após o batismo nas águas, que nos habilita a reinar, né, a participar do reino, nós precisamos nos revestir de Cristo vivendo por Ele. Como eu me revisto de Cristo? Viva por Ele. Efésios 2, versículo 20. Quando você se reveste de Cristo, você passa a expressá-lo no seu viver. Filipenses, capítulo 1, versículo 2. E quando você expressa no seu viver, você o engrandece. Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Essa é a sequência. Né? Você reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador, você passar pelas águas do batismo, estando habilitado, então, a participar do reino. Né? Depois que nós nos batizamos, a gente precisa se revestir cada vez mais de Cristo. De que maneira eu faço isso? Vivendo por Ele. Né? E expressá-lo no nosso viver a fim de engrandecê-lo. Né? Isso é lindo, é tremendo, né? É poderoso. E assim encerramos esse capítulo 13. E vamos para o 14, emendando aí. Capítulo 14. Vamos fazer a leitura dele todo também. Esse capítulo 14 também continua aqui, como eu falei, vamos até o 15 falando de transformação. Essa transformação aqui que a gente vai ver no 14, né, ao receber os crentes, né, essa comunhão, né, e aí é interdenominacional, ela faz com que nós expressemos a igreja que Cristo quis expressar desde Atos.
né? Desde antes de Atos, aliás, né? Desde o início do seu ministério. Né? Então essa transformação ela vai continuar. Né? Agora a gente vai tratar os crentes aqui, mas que crentes são esses? São os chamados fracos na fé. Eu não gosto de usar muito esse termo, né? Porque quando eu julgo alguém fraco, subentende-se que eu estou me julgando forte, e na realidade eu não sou forte, eu sou fraco, né? Segundo o próprio conselho de Paulo, né? Quando nós somos fracos, o Espírito Santo nos fortalece, né? E um com nós, com a nossa vida, nós somos fortalecidos, né, no Espírito. Amém? Então eu gosto de estar fraco para que o Espírito possa ser cada vez mais forte, a minha fortaleza. Vamos fazer a leitura dele toda também, depois eu volto comentando algumas coisas, bem rapidinho, a gente encerra, né, essa aulinha aí, bem interessante. Né? Versículo 1, capítulo 14. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia para o Senhor, o faz, e o que não faz caso do dia para o Senhor, o não faz. O que come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo... Lembrando, aqui ele está falando para crente, tá? Só para a gente evitar qualquer tipo de problema aqui. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o nosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Ô Jesus, que coisa maravilhosa. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas, por causa de comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas, em que teu irmão tropece ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Acho que nem precisava de nenhum comentário aqui, né? Claríssimo esse
capítulo 14 de Romanos. Vai falar muito assim, para os crentes aqui. Paulo está tratando aqui dos crentes, né? Tratando com os fracos na fé. E é interessantíssimo, né? A leitura por si só é autoexplicativa. Né? E eu quero só destacar algumas coisas aqui, né? Apocalípticas, né? Vocês sabem que eu amo apocalíptico. Nos versículos 10, 11 e 12, né? Paulo está falando aqui de uma transformação, mas à luz do tribunal de Deus. Né? À luz do tribunal de Deus. Quando ele fala aqui no versículo 10, né, ele está falando do juízo do tribunal de Cristo, que, mais uma vez eu vou dizer, diferente do juízo eterno. Você vai entender isso lá no livro, né, no e-book de Apocalipse. Eu falo sobre os 4 julgamentos. Então, é muito interessante, mas só para dar um gostinho aqui para vocês. Esse juízo final, o juízo eterno, é o chamado juízo do trono branco. Eu já falei disso também na série Apocalipse Now. Né? Após esse juízo do trono branco, ele acontece quando? Ele acontece após o milênio. E ele serve para quê? Para julgar os incrédulos mortos. Esse tribunal, né, esse trono branco, vai servir para punição eterna. É o chamado lago de fogo, onde o inferno será lançado ali. Já o tribunal que é citado aqui no versículo 10 é o tribunal de Cristo, é para crente esse tribunal. Né? Ele vai acontecer antes do milênio, imediatamente após a vinda do nosso Senhor. Né? E ele vai julgar os crentes, tanto os que ressuscitarem, como aqueles que forem arrebatados. Ele vai julgar a fim de recompensá-los ou puni-los. Certo? Continuando. Depois dessa mini aula aí desses 2 tribunais. Versículos 13, 14 e 15, né, do capítulo 14, a mudança que agora vai estar relatada no princípio do amor. Olha lá. Assim que não julguemos mais uns aos outros, né, versículo 13. Antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei que estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Quem condena é a própria consciência da pessoa. Né? Versículo 15. Mas se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme amor. Né? É tão simples. Paulo é tão simples. Não sei como as pessoas conseguem levantar julgamentos. Ah, porque guarda o sábado. Ah, porque não guarda o sábado. Ah, porque bebe vinho. Ah, porque não bebe vinho. Ah, porque come carne de porco. Ah, porque não come. Irmão, para de tomar conta da vida dos outros. Sigamos a nossa fé, a nossa doutrina, aquilo que nós cremos, e vamos deixar de querer condenar as pessoas. Ah, porque não come carne de porco, ah, porque não guarda o sábado. Isso não é da nossa conta, isso não faz parte da nossa doutrina. Amém. Sigamos a nossa, mas respeitemos a dos outros. Né? Amém? No que depender de vós, tende paz com todos. Né? Vimos no capítulo 12, ok? Versículo 18, capítulo 12. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Para de julgar. Né? E por último, para fechar nossa aulinha de hoje, 2 capítulos aí, bem rapidinhos. Versículo 20, eu quero fazer um comentário. Né? Olha lá. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Né? Em todas as pessoas salvas, né, em todas as pessoas salvas, há uma certa medida da obra de Deus. Anota isso. Em todas as pessoas salvas, há uma certa medida da obra de Deus. Se nós fizermos os salvos tropeçarem, né, se a gente fizer, né, algum crente tropeçar por causa das nossas doutrinas, dos nossos conceitos, na realidade a gente não está derrubando só a pessoa, mas a gente está derrubando parte da graça, né? A gente derruba parte da obra, né, da graça de Deus. Então muito cuidado quando entrarem nessas discussões, isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Né? Amor, acima de tudo amor. Né, para todas as coisas que não são indiscutíveis na palavra, seguimos. Para aquelas que têm discussões, amor.
e ponto final. Amém? A graça nos alcançou. A graça é o próprio Cristo. A graça é o Espírito Santo infundido em nós, derramado sobre nós, que conduz a nossa vida. A graça se entregou numa cruz para que nós não julgássemos, mas que nós tomássemos posse dessa graça para sermos salvos e ministrarmos essa graça às pessoas para que elas possam ser salvas também. Amém? Não julgamentos. Certo? Então é isso. Capítulos 13 e 14 foram para conta. Próximo vídeo amanhã, hein? Amanhã eu vou tentar gravar outro já, para a gente encerrar essa carta poderosa aos Romanos. Né? Eu vou tentar encerrar amanhã com vocês, né? E a gente já parte para as 2 cartas, né, aos Coríntios, né? Que também são cartas maravilhosas e eu amo demais cada uma dessas cartas do nosso amadíssimo apóstolo Paulo. Amém? Quero te pedir para que você curta e compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e não deixe de adquirir o seu livro do Apocalipse. Aproveita esse descontão aí, R$20 apenas, né? Menos de um McDonald's, gente. Vai lá e adquire o livro e você vai ser tremendamente impactado por essa leitura. Amém? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.